Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Senhor Jesus. Cá estamos nós, preparando o nosso coração para mais um tema de formação no caminho da santidade. Hoje queremos pedir muito especialmente que o Senhor continue nos inspirando e nos fortalecendo para que nós desejemos, mas que seja um desejo também intelectual, não só dos nossos sentimentos para querer trilhar o caminho da santidade. Que essa noite seja um momento muito especial, no qual, tendo os nossos corações abertos ao Seu Espírito Santo, o Senhor possa fazer as maravilhas que o Senhor deseja fazer nos nossos corações. Os seus sonhos são sempre muito melhores que os nossos sonhos para nós mesmos. E nós não sabemos, não temos a menor ideia dos horizontes aos quais o Senhor quer nos conduzir, se nós permitirmos que o Senhor faça isso. Que essa noite seja um momento de abertura, de nova abertura do nosso coração, para que o Senhor possa realizar em nós esse grande sonho da santidade nessa vida e da união eterna com o Senhor na eternidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. E queremos pedir muito a companhia da nossa Mãezinha do Céu, Nossa Senhora. Amanhã nós celebramos no Reino Christi, sobretudo na Legião de Cristo, a Mãe Dolorosa, Nossa Senhora das Dores, que é a nossa padroeira. A nossa espiritualidade está muito marcada pela cruz, porque o Senhor nos revelou que são os 3 caminhos para conhecê-lo, não? O Evangelho, a Eucaristia e a cruz. E a Mãe Dolorosa é Maria, a Santíssima Virgem, que esteve aos pés da cruz e te acompanhou em todos os momentos, Senhor Jesus. Mãezinha do céu, com essa dor que você sofreu na cruz, você cresceu na sua entrega e participou diretamente na redenção da humanidade, sendo corredentora junto com o seu Filho. Nessa noite, nós queremos pedir que a Senhora também esteja conosco, que a Senhora nos ajude a compreender os mistérios da cruz, que ninguém pode avançar no caminho da santidade sem aceitar a própria cruz. Mas queremos pedir também à Senhora que nos ajude a carregar a nossa cruz. Ela é muito pequena em relação à cruz do seu Filho, mas para nós é uma cruz que nós não podemos carregar sozinhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo, Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Mãe dolorosa, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok? Então, como é que vocês viram o tema passado? Ficaram com alguma dúvida? Querem que eu explique melhor alguma coisa das que nós vimos? Nada? Foi tudo bem? Bom, conseguiram ler? Até onde vocês leram? Até o fim. Ah, beleza. Até a página 14. Deu para entender bem? Deu sim. Então vamos falar. Traduzido, né? Não. Então. Muito bem. Só vamos fazer uma breve... repassar brevemente o que nós vimos, só para a gente poder partir de onde nós terminamos. Daí eu vou fazer umas perguntinhas, vamos ver se é verdade.
Claro, eu preciso me divertir um pouco também, senão... Que olhar foi esse, Maria Clara? Então, nós começamos com uma brevíssima introdução da vida espiritual para que nós tivéssemos vontade de crescer na santidade, né? Porque a santidade não está de moda, nós vamos voltar sobre esse tema, né? E que ainda que ela não esteja de moda, ela é fundamental, porque é a razão pela qual Deus nos criou. Podemos dizer que a santidade é a realização dos sonhos de Deus para nós nessa vida e depois na eternidade, né? Falamos que nós temos essa sede de Deus porque nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, né? Temos uma sede de Deus que às vezes nós temos consciência dessa sede. Outras vezes nós orientamos essa sede para outras coisas, buscando a felicidade somente humana. E na maioria dos casos acontece isso, né? O nosso desejo de realização é, na verdade, um desejo de santidade, né? Tanto é que quando nós realizamos sonhos humanos, ficamos muito felizes. Só que isso dura pouco, né? Porque depois a gente já está procurando a próxima etapa, não a próxima fase, o que mais, né? Porque nenhum sonho nessa vida pode realizar realmente o nosso coração. Nós só vamos descansar em Deus. Isso é outra forma de dizer ser santo, não? Falamos que para isso Deus ele quis habitar dentro de nós. Ele quis morar dentro de nós. Então, nós contamos aí duas parábolas, historinhas que ajudaram, espero que tenha ajudado um pouco a compreender essa inabitação, a parábola da joia, da menina da joia e o rei, e depois a parábola do velho computador e a nuvem. E depois, no número 2, né, desse mesmo capítulo, nós explicamos um pouco mais sobre o que é a vida espiritual. Porque essa relação com Deus, né, essa inabitação, se nós não desenvolvemos uma relação através desse Deus que mora dentro de nós, o nosso organismo vai ficar atrofiado. Então, nós fizemos uma distinção entre vida natural e vida sobrenatural. O sobrenatural é que está além da nossa natureza, é tudo aquilo que nós não conseguimos captar, e Deus está além da nossa natureza, porque Ele é espiritual, né? Depois nós falamos como essa vida espiritual é o caminho para nós conhecermos, amarmos e viver essa vida de Deus, né? Se nós queremos ser santos, nós precisamos desenvolver uma vida espiritual. Então, a vida espiritual é esse caminho para conhecer, amar e viver a vida de Deus. Para isso, nós ganhamos um organismo, que é o organismo sobrenatural, né? Deus, ele sabia que esse nosso organismo aqui, de pele, osso, órgãos e até mesmo a nossa mente, o nosso intelecto, são incapazes de Deus. Deus precisava nos dar um organismo com o qual nós pudéssemos nos relacionar com o Eterno. E esse é o organismo sobrenatural que está composto da graça santificante, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. E que, ao nos dar esse organismo, ele também nos concede outras duas conexões que são fundamentais para a vida espiritual, né? Que é o corpo místico de Cristo e a oração. Isso é um resumo do capítulo 1. Como vocês veem, são muitas coisas, né? Então, talvez vocês vão ter que ir voltando sobre esses temas para irem memorizando, né? Não basta simplesmente nós escutarmos uma vez e tal. Por quê? Porque nós vamos esquecer. E esquecendo, nós não colocamos em prática, que é o que nos interessa. Esse não é um curso teórico, é um curso prático, ou seja, nós queremos ser santos. Queremos. Não nos interessa saber o caminho da santidade, nós queremos trilhar o caminho da santidade. Sério, nós realmente queremos caminhar por aí.
Então, vai ser importante vocês voltarem sobre isso, né? E quando nós falamos de corpo místico de Cristo, o que é o corpo místico de Cristo? Pode colar, hein? Não tem problema não. Do que é composto o corpo místico? É a igreja? A igreja, ok. E o que é a igreja? É um prédio, aquele que vocês vão à missa todo domingo. Não! Isso também é igreja, mas o corpo místico de Cristo não é um prédio. Tá fácil essa, não tá? A pergunta de o que é a igreja? É. E que coincide com o que é o corpo místico de Cristo, né? É o canal, né, que a gente consegue se conectar com isso. Sim, mas expliquem um pouco mais sobre esse canal. Tá faltando o essencial. Oi? Do que é composto a igreja? Do que é composto o corpo místico de Cristo? Se eu pergunto o seu corpo, do que é composto? Olhos, nariz, boca, pulmões, etc. E a igreja e o corpo místico é composto de... A igreja é composto como se fossem os membros de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja. Muito bem, os membros de Cristo e Cristo é a cabeça. E quem são os membros de Cristo? Nós miseráveis. Nós, e quem somos esse nós? Tá faltando algumas coisas muito importantes aqui, galera. E muito simples, vocês sabem, só não estão lembrando. Como é que você começa a fazer parte da igreja? Pelos sacramentos. Qual o sacramento? Batismo. Batismo, claro. Então, a igreja é composta pelos batizados. Pelos batizados. Isso é fundamental, porque é o batismo que nos conecta. Ele cria essa conexão sobrenatural. Mas os batizados, só os que estão aqui nessa terra? Não, todos os batizados. E onde é que estão os outros? No céu, né? Ou no purgatório. Ou no purgatório. No purgatório, sim. Estamos conectados entre nós. Isso é muito importante, por quê? Porque quem já está no céu está muito perto de Deus, intercede por nós e ganha graças das quais nós desfrutamos. Então, o corpo místico de Cristo, ele é muito importante. É por isso que nós temos o nosso santo padroeiro, nós celebramos as festas litúrgicas dos santos, nós intercedemos pelas almas do purgatório. Então, existe uma conexão muito forte. Então, nós fazemos parte de um corpo do qual Cristo é a cabeça, o corpo místico de Cristo. Então, essa é uma conexão fortíssima que nós precisamos usar na nossa vida espiritual. Se nós esquecemos dessa, nós estamos aqui meio que abandonados a nós mesmos. E só para recordar, né, o organismo sobrenatural, ele é composto do quê? Acho que vocês vão ter que estudar mais. Ele é composto da graça santificante, das virtudes e dos dons do Espírito Santo. Quais virtudes? Teologais. Fé, esperança e caridade, e as cardeais também, acredito eu. Isso aí. As virtudes infusas, que são as teologais e as cardeais, e os dons do Espírito Santo. Esse é o organismo que nós vamos trabalhar toda a nossa vida espiritual. Nós precisamos ativá-lo, porque senão ele fica atrofiado.
e não funciona. É como a musculatura, né? Você quer jogar vôlei, mas você não tem pernas, não tem braço. Vai chegar a bola, você vai pular e vai ter um salto de meio centímetro aí, né? O seu bloqueio vai ser... nem chega na rede, né? Vai pular... tem que fazer um pouco de musculação aí, tem que ativar os músculos. A mesma coisa na vida sobrenatural. Nós precisamos ativar os nossos músculos. Hoje nós vamos dar um seguinte passo, que vai ser o tema que eu vou mandar para vocês. Terminando aqui esse nosso encontro, já vai estar disponível para vocês as próximas 15 páginas, que é o capítulo 2, os horizontes da vida espiritual e da oração. Então, o que nós queremos agora nesse capítulo, meus queridos, é nós colocarmos todo o horizonte. Pode ser que nós não consigamos chegar a essas altitudes. Não sabemos. Deus dirá. Deus nos surpreende muitas vezes. Mas é muito bom que nós consigamos ver o horizonte que Deus tem sonhado para nós. Porque isso estimula o nosso desejo. Meu Deus, eu quero ser assim, eu quero chegar lá. Que coisa mais maravilhosa, se ao menos eu pudesse desfrutar de 1/10, 1/100, 1/1000 disso que Deus me está propondo nesse horizonte da vida espiritual, que começa aqui e, como nós dissemos, não, continua na eternidade. Então, esse vai ser o que nós vamos ver hoje no capítulo 2. Né? Então, em primeiro lugar, e nós já tínhamos falado sobre isso, mas nunca é suficiente nós insistirmos nisso. Né? Nós, se queremos realmente andar pelo caminho da santidade, nós não podemos simplesmente desejar ser boas pessoas. Nós não podemos simplesmente desejar não cometer pecados. Nós não podemos simplesmente desejar fazer esse mundo melhor. Porque isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Deus não derramou o seu sangue na cruz só para isso. Eu não posso passar a minha vida desejando ser feliz. Isso é muito pouco. Deus não derramou o seu sangue na cruz só por isso. E por que eu digo só por isso? Porque isso é a menor parte da nossa vida. A maior parte da nossa vida é na eternidade. Porque é eternidade. Aqui é finitude. É pouquinho, ó. É nada, é um zero à esquerda. É mais ou menos como se quando você estivesse lá na barriga da sua mãe, né, sendo gestado, sendo gestada, né, você pensasse que a sua vida era aquilo lá. Deve ser fenomenal, eu não me lembro como é que era, né? Mas deve ser muito bom. Você não precisava se esforçar para comer, você não precisava se preocupar se está fazendo frio, se está fazendo calor, você não precisava se preocupar com estudar, você não precisava se preocupar nem com respirar, nem isso você precisava fazer. Impressionante. Sua mãe fazia tudo por você, você estava lá só nadando no seu líquido amniótico. E de vez em quando, né, se você já é mais recente, tipo vocês, né, posavam para a foto lá do ultrassom, né? Fora isso, eu não fazia mais nada. Mas você não foi criado para estar dentro da barriga da sua mãe. Você foi criado para nascer. E podemos até fazer uma comparação. Nós estamos na barriga da nossa segunda mãe, né? Mas vamos ter que voltar a nascer. Nascer para a eternidade, cuja porta é a morte, né? De certa maneira, quando você é um bebê em gestação, né? Nascer é como uma morte. Eu não lembro como é que foi, mas deve ter sido muito dramático. Você está lá tranquilo, nadando no seu líquido amniótico, feliz da vida. De repente, você é sugado para fora.
arrancado daquela tranquilidade, serenidade, paz. Aí alguém te pega pelo pé, você está pendurado aí e diz, não está respirando, dá uma palmada, cospe tudo lá e começa. Ou seja, nascer é o seu primeiro trauma. Que coisa mais horrível. Ainda bem que depois tua mãe te pega, te dá aquele carinho e tal, você chorando desesperado, meio roxo, assim, todo sujo de sangue. Nossa, que coisa, né? Que situação mais horrível. E todo mundo feliz lá, menos você. Pois é um tipo de morte. Você morreu aquele tipo de vida que você tinha, você nasceu a uma outra vida. Vai acontecer isso de novo e vai ser dramático também, porque a morte não é fácil, né? E nós temos muito medo da morte. Às vezes a gente não tem medo da morte em si, mas do como é que vai ser o trâmite, né? Como é que vai ser essa passagem para a eternidade? Mas é para isso que nós fomos criados. É para isso. Para o nosso encontro definitivo com o nosso amado, que começou lá na nossa concepção, veio a gestação, o primeiro nascimento, daí vai vir esse segundo nascimento. A gente até pode dizer que é o terceiro, né? Porque o segundo é o batismo, né? Quando nós nascemos para a graça de Deus, recebemos esse segundo organismo. Então nós precisamos desejar ser santos, nós precisamos pensar nisso todos os dias. Nós precisamos pedir isso a Deus, a Nossa Senhora, ao Espírito Santo, ao nosso anjo da guarda, aos nossos santos protetores. Eu quero ser santo, eu quero seguir pelo caminho que Deus tem para mim. Que esse seja o maior dos seus sonhos, o principal dos seus sonhos. Que isso esteja na sua mente e no seu coração dia e noite. Nós não podemos continuar vivendo sem pensar nisso. Porque no momento que nós paramos de pensar, nós paramos de desejar. Se nós paramos de desejar, nós paramos de lutar, nos esforçar. E nos vamos contentar com ser boas pessoas, cumprir aquilo que o mundo espera de nós. Cumprir um rol, talvez formar uma família, talvez trabalhar, talvez fazer isso, fazer aquilo, realizar algum sonho aqui, fazer alguma coisa boa lá, etc. Isso é muito pouco, meus queridos. Nós precisamos frequentemente voltar a colocar isso nos nossos corações. Então, nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre isso. E como nós já falamos, não vamos insistir demais. Para realizar isso, existem, nós podemos chamar, duas etapas da vida espiritual. A etapa ascética e a etapa mística. Ou, também, visto de outro ponto de vista, são três vias. Três vias. A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Ou, se nós queremos usar outra nomenclatura de Santa Teresa, são 7 moradas. As 7 moradas que são progressivas. Ou, se quisermos usar outra nomenclatura, são os 9 graus da oração. Os 9 graus da oração. Todas essas coisas estão correlacionadas e nós vamos falar sobre todas elas. Para que nós vejamos que tudo aquilo que nós já conhecemos sobre a vida espiritual ainda é muito pouco em relação àquilo que Deus vai fazer na nossa vida. É fenomenal. Então, vamos lá. E no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, Jesus disse o seguinte: depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe São Tomé: Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, muito menos o caminho. Não está exatamente assim no Evangelho, tá? Estou interpretando, porque eu acho que o Tomé deve ter falado assim com uma ênfase de desespero, né? Como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Mas, de certa maneira, nós
compreendemos os sentimentos de Tomé. Senhor, tudo bem, o Senhor é o caminho, mas peraí, vamos concretizar isso um pouco mais, porque eu estou perdidão aqui, eu não sei aí muito bem como é que é. E se nós lemos ainda São Mateus no capítulo 7, vamos ficar ainda mais angustiados, né? Porque disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que entram por aí. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Até faltou ar aqui, né? Meu Deus do céu. Senhor, como é possível? Se você está escutando isso, você está entre os raros que encontram o caminho. Nós já estamos no caminho, nós já estamos entrando pela porta estreita. A porta larga é a ignorância da vida espiritual. É não querer saber nada da vida espiritual. E é por isso que Jesus diz, é larga, porque a grande maioria das pessoas não está nem aí com a vida espiritual. Muitos nem sabem que existe. Não desejam, não buscam. Então a boa notícia, nós já estamos. A má notícia é que nós estamos na entrada. Tem muito para caminhar ainda, mas Deus é muito paciente conosco e Ele nos vai dar vida e saúde para que nós vamos caminhar. Então, só Jesus nos pode caminhar, nos pode mostrar o caminho, porque Ele é o caminho. Então, na nossa vida espiritual, nós vamos estar muito unidos a Ele. O caminho proposto por Jesus, né, é o desenvolvimento da vida divina que Ele plantou em nós. O desenvolvimento do organismo sobrenatural. O desenvolvimento da semente do batismo, que depois é reforçado com a crisma. Essa vai ser a nossa vida espiritual. Nós vamos desenvolver, e na medida que esse organismo vai crescendo a nossa fé, vai crescendo a nossa esperança, vai crescendo o nosso amor, a nossa caridade, a nossa capacidade de amar, vão crescendo as virtudes cardeais, e nós começamos a ver coisas que antes nós não víamos, e vamos ter forças para fazer coisas que antes nós não tínhamos. Então, nada de desespero. Na vida espiritual, a maior parte da nossa vida espiritual é como se nós estivéssemos numa floresta, completamente perdidos, não temos a menor ideia para onde ir e de repente nós nos vemos com uma vela. Tudo escuro, não tem lua, não tem nada. Bom, a lua está aqui, mas na nossa parábola não tem lua. E você está só com uma vela. O que uma vela pode iluminar numa floresta? Não ilumina muito, mas ilumina o suficiente para você dar o primeiro passo. E você vê que tem, olha ali, parece que é um caminho por aí. Daí você dá um passo. Dando esse passo, a vela ilumina o seguinte passo. E assim por diante. Você só vai vendo o próximo passo que você vai dar. Você não vê o caminho. A vida de fé é assim. A gente nunca vê o caminho. Você está andando ao lado de um precipício gigantesco, mas você não está vendo. Você está seguindo aí com a sua velhinha que vai mostrando o próximo passo e você dá esse passo. Na página 18, vai aparecer um esquema no qual vocês vão ter uma ideia de como vão estar relacionados as três coisas, né? A vida ascética e mística, com as 3 vias e com as 7 moradas. Mais para frente, quando a gente falar sobre a vida da oração, nós vamos incluir também os 9 graus da oração. Mas fazendo um resumo, a vida ascética é toda aquela parte que nós fazemos, no qual nós vamos lutar para vencer o pecado e vencer as nossas paixões, as nossas más inclinações, para que a graça de Deus possa atuar em nós. E a vida mística é quando Deus viu que você já caminhou bastante por esse caminho
e você já está preparado, ele disse, agora eu te pego e te levo. Uau! Você só não tem que dizer não. É Deus que vai te levando. Essa é a mística. A ascética é onde nós estamos aqui. A gente luta contra as distrações, contra o mosquito, contra o calor, contra o frio, contra as pessoas impertinentes, o barulho interno, o barulho externo, sono, enfim, tudo isso. A gente vai estar lutando. Na vida mística, nada disso importa. Deus chega e te pega. Você só não faz besteira. E Deus te conduz. Se nós colocamos isso na linguagem da via purgativa, unitiva e iluminativa, a via purgativa corresponde à etapa ascética. Então, via purgativa e etapa ascética é a mesma coisa. Só que a vida mística está dividida em duas. A iluminativa, na qual Deus começa a te iluminar, ou seja, você começa a ver as coisas sobrenaturais, eu não estou exagerando. Deus, ele fala diretamente ao teu intelecto, diretamente à tua vontade, de tal maneira que depois você não consegue explicar o que você viu ou você experimentou. Né? Ele te ilumina, é uma iluminação sobrenatural. E a via unitiva, o próprio nome já está dizendo, é a parte final da santidade nesta vida. É quando você já se está unindo intimamente a Deus, sem obstáculos, sem já o obstáculo do pecado, das paixões da carne, nem os obstáculos das paixões do espírito. Se nós colocamos isso aí na linguagem das moradas, as 7 moradas, as 3 primeiras moradas são a vida ascética. São a vida ascética. E são a etapa purgativa. Ou seja, é a parte da luta. Santa Teresa, ela distingue porque existe uma mudança forte da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, né? No qual nós vamos nos dando conta do que nós estamos fazendo, do tipo de trabalho que nós estamos fazendo contra o pecado, primeiro contra o pecado mortal, depois contra o pecado venial, depois já contra as imperfeições, e então eu já estou nas antípodas da vida mística. Então, a 4ª morada já é mística. Já é mística. É a mais baixa das moradas místicas, mas já é mística. E em cada uma tem um elemento específico de iluminação e de união, até a tão sonhada 7ª morada, que é o matrimônio espiritual. Ou seja, você consegue um tipo de união semelhante ao que a Santíssima Virgem teve com o Espírito Santo. Olha que coisa mais maravilhosa. É possível. É possível. E Deus nos chama a todos a esse tipo de união. Não sempre estamos dispostos a fazer tudo o que Ele nos pede. Helena. Os santos todos, eles chegaram na 7ª? Não. Não? Não, porque o tipo de resposta das pessoas vai de acordo com a sua vocação. Então, nem sempre a vocação era para percorrer todas as etapas místicas. Nessa vida, na eterna, sim, porque é a visão beatífica que nós chamamos. É quando já não existe nenhum obstáculo, nem sequer o obstáculo do corpo. Aqui nessa vida nós temos o obstáculo do corpo, porque o nosso corpo material continua sendo um obstáculo para a união com Deus. Na eternidade não vai ser mais, certo? Ainda que nós vamos continuar mantendo a nossa integridade e a nossa identidade. Cada um de nós, Gabriel, Lu, Helena, Maria Clara, Cecília, cada um de nós vamos ser nós mesmos. E é por isso que o sacramento do matrimônio nessa vida é só um pedagogo para explicar como vai ser a nossa união com Deus na eternidade. Vai ser uma união matrimonial.
Não é à toa que Santa Teresa quis chamar a sétima morada de matrimônio espiritual. Porque é verdade, é um matrimônio. A sexta é o noivado, a sétima é o matrimônio. Uau! Mas vamos lá, vamos dar uma passada agora por cada uma dessas etapas. Antes disso, nós podemos dizer que é a vida pré-espiritual. O que é a vida pré-espiritual? É aquela pessoa que não pensa na vida espiritual. Não é que ela está negando, ela não está nem sequer pensando, ela nem sabe que existe. Ela vive para o mundo. Ela estuda, ela trabalha, ela se relaciona. Até pode ser uma pessoa muito boa, tá? Que vive as virtudes, né? Mas se ela não conhece a vida espiritual e não deseja isso, ela está na vida pré-espiritual. Então, ela está propriamente fora do castelo, né? No esquema da Santa Teresa, todas as moradas são dentro do castelo. Isso aí é a pessoa que nem sequer entrou no castelo, ela está pelos campos, ela está na montanha, ela está nos vales, ela está... não sabe da vida espiritual. Então, ela está fora do castelo. A primeira etapa, ou a via purgativa, ela também é chamada de caridade incipiente. Depois vocês vão poder ler lá. Caridade incipiente. Incipiente significa inicial. Inicial. Por que a caridade? Porque a caridade é a virtude mais perfeita. A caridade é a virtude mais perfeita. Vou pedir que vocês depois leiam a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Tá? Calma aí, repete aí para anotar. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Aí, São Paulo, ele depois de falar sobre os carismas, ele vai falar sobre as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Olha só que interessante. Né? E falando sobre essas virtudes, ele vai hierarquizá-las, né? Mostrando qual é a importância dessas virtudes, quais são as virtudes mais básicas e qual é a mais importante. Né? Acho que eu não estou dando nenhum spoiler dizendo que a caridade é a mais importante. Então, São Paulo ele vai argumentar isso para que vocês compreendam um pouco melhor por que a caridade é a virtude mais importante. Então, aí está a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Mas eu deixo para vocês lerem, tá? A via purgativa, então, como nós dissemos, era a primeira, segunda e terceira moradas do castelo interior. Vamos entender um pouco o que Santa Teresa queria dizer como castelo interior. Ela diz que a vida espiritual, não é porque ela disse, mas é porque é assim a vida espiritual, não é algo que nós buscamos fora, nós buscamos dentro. Nós buscamos dentro. Então, a nossa trajetória espiritual vai ser uma trajetória para entrar dentro de nós, não para sair. A vida espiritual, ao contrário de qualquer outra atividade que nós fazemos, ela é para dentro. Enquanto que as outras coisas que nós fazemos são para fora, são conquistas exteriores. De fato, esse é um dos motivos pelo qual a vida espiritual é tão complicada. É tão complicada. Porque ela é interior. É uma viagem para dentro de nós mesmos. E nós temos suma dificuldade de ficar quieto. Então, quanto mais agitados nós estejamos, mais difícil é que nós entremos no nosso castelo interior. E os castelos, como Santa Teresa fala, são castelos medievais, né? Os castelos medievais tinham um sistema de construção diferente do que são as construções hoje, né? Hoje em dia existe o conceito de privacidade. O nosso quarto é um lugar de privacidade, por exemplo. Né? O banheiro é um lugar de privacidade. Mas na Idade Média a privacidade era muito relativa. Então, por exemplo, os príncipes, eles não tinham
quarto próprio, eles dormiam em quartos comuns, né? A galera junto. E era muito normal que um entrava no quarto do outro sem tocar. Por quê? Porque não tinham corredores. Era um quarto, dava para outro quarto, que dava para outro quarto, que dava para outro quarto. Que dava para uma sala, que dava para outra sala. Não era que você ia para um corredor e ia entrando nos lugares, não. Você tinha que passar pelos outros para chegar onde você queria, né? Então, de repente, você está lá no seu quarto e alguém abre a porta, dá licença, eu estou indo para não sei o quê. O que é isso? Isso aqui parece a casa da mãe de Joana. Pois é assim mesmo. Pô. Esse é um castelo. Imagina um castelo que fosse redondo e que as habitações fossem circulares. Ela tivesse um primeiro círculo mais externo, depois um segundo círculo mais interno, depois um terceiro círculo mais interno, e assim vai, 6 círculos, até que tem uma habitação lá no centro. Lá no centro. Então, segundo Santa Teresa, a vida espiritual é você chegar lá no centro. O que é o centro? Quem mora lá no centro? Deus, Jesus, o Espírito Santo. Está no centro do teu coração. Ele já está aí dentro. Você já é batizado. Deus já está aí. Você só precisa encontrá-lo. Mas precisa passar pelas outras habitações. Esse é que é o problema. E por que Santa Teresa fala de várias? Então, são várias no primeiro círculo, várias no segundo, várias no terceiro, várias no quarto, várias no quinto e várias no sexto. Porque os caminhos de vida espiritual são diferentes para cada pessoa. Uma pessoa que está nas primeiras moradas, por exemplo, pode ser muito diferente de outra pessoa que também está nas primeiras moradas. Porque as características da vida dela são completamente diferentes, mas ambas estão nas primeiras moradas, ou seja, no primeiro círculo. Só que você está desse lado do castelo, é outra do outro lado do castelo. É outra forma de ser, outro estilo, mas ambas estão nas primeiras moradas, porque as primeiras moradas têm umas características, e assim também as segundas, e assim também as terceiras, etc. Então, o processo da vida espiritual, você indo para dentro do castelo até chegar no interior, que é a sétima morada. Nessa via purgativa, ou na via ascética, nós vamos ter que enfrentar as grandes dificuldades da nossa vida. Nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que lutar. Galera, a vida de santidade não é fácil. Não é como você se jogar num rio de águas termais e se deixar levar. Já foram a Caldas Novas? Pois Caldas Novas tem rios de águas termais. É fenomenal. Todo parque aquático é de águas termais. Então tem a parte dos mais velhinhos, a parte dos mais jovens, né? Então a parte dos mais velhos você está lá mais tranquilão. É tudo dentro d'água, né? Vamos ali no bar, pois ali, vamos ali também é pela água, tal. É fenomenal, né? E tem lá uma parte que é um riozinho que vai suavemente, você, quero ir para tal lugar, só se deixa levar. Água quentinha, não é fundo, você não se afoga, então. Pois isso não é a vida espiritual. A vida espiritual é o contrário, você tem que nadar contra a corrente. É para o outro lado. Então, nós vamos ter que lutar. Mais para frente, de fato, vai ser o último capítulo, nós vamos explicar melhor sobre essa luta. Eu deixei por último, para que vocês não se desanimem. Vamos primeiro com as boas notícias, depois chega com as mais difíceis, para o final. Mas já que nesse capítulo 2 nós queremos fazer um resumo de toda a vida espiritual, vou explicar brevemente o que se trata. Então, a via purgativa, nós precisamos lutar contra as nossas paixões. Todas as más inclinações que nós temos, todos nós temos. Graças ao pecado original, obrigado Adão, obrigado Eva, nós temos essas más inclinações dentro de nós. Já nascemos com elas.
E para piorar, se nós as alimentamos, elas crescem. Então, se você é vaidoso, vaidosa, e você alimenta essa vaidade, ela cresce. Se você é soberbo ou soberba e você alimenta essa má inclinação, ela cresce. Se você é orgulhoso, orgulhosa, e você alimenta essa má inclinação, ela cresce. Ou seja, só piora. E além do mais, é muito fácil você alimentar. É só você não fazer nada. Só você não fazer nada. Você deixar a sua natureza seguir o seu curso. Nossa, você vai se tornar uma pessoa insuportável. Porque todos os seus vícios vão crescer. Todas as suas más inclinações, todos os seus caprichos, todas as suas manhas, tudo vai crescer. Então, nessa etapa da via purgativa, primeira, segunda, terceiras moradas ou via ascética, nós vamos ter que lutar contra essas más inclinações. Então, nós vamos diametralmente oposto ao que o mundo diz. Quantas vezes vocês escutaram isso? Seja você mesma. Seja você mesmo. Seu caminho de felicidade é você se deixar ser você. Deixa aquele seu eu sair dentro de você. Nossa, você vai ser... Viram o filme da Bela e a Fera? Certamente você vai ser a fera. Porque é a fera que está lá dentro. E é essa que vai sair. Se você se deixa levar por esse conselho, você vai se transformar numa fera. Um animal selvagem. Que não tem filtro, que não tem controle, que não tem bloqueio. Imagina uma pessoa no auge da sua soberba, no auge do seu orgulho, no auge do seu egoísmo, no auge da sua vaidade, no auge da sua luxúria, no auge da sua ira, no auge da sua avareza. Meu Deus do céu! Quem convive com uma pessoa assim? Nem ela. Ela não se aguenta. Ela não pode nem se olhar no espelho mais. Pois é. Nossa vida é ao contrário disso. A primeira, segundas e terceiras moradas, ou a via purgativa, nós vamos lutar. Nós vamos lutar contra essas paixões. Nós podemos dizer que essa luta, ela tem duas asas. Os pássaros só voam porque tem as duas asas. Se tiver uma só, o coitado vai ficar dando voltas aí e não vai voar. Precisa das duas asas. A vida ascética, ela tem duas asas. A asa positiva, ou exercício, né? E a asa negativa, ou purificação. Essas duas asas, elas têm que bater ao mesmo tempo. Nós, na etapa ascética, vamos ter que exercitar a nossa vida espiritual. Então, vai ser a vida de oração, a vida de sacramentos. Então, nós vamos exercitar. É a parte do exercício, a parte positiva que nós vamos fazer. Enquanto que a asa negativa é o que nós vamos cortar, o que nós vamos purificar, o que nós vamos lutar contra. Nós vamos lutar contra o pecado, vamos lutar contra o mundo, vamos lutar contra a carne e vamos lutar contra o demônio. São vários inimigos. Mó galera aí, vamos ter que lutar contra todo mundo, pois é. Mas nós vamos ter muitas ajudas, então não se preocupem com essa parte. Dizem que o Padre Pio, quando já estava tendo as suas experiências místicas e se ofereceu como vítima para a salvação do mundo, ele estava vivendo em plena Primeira Guerra Mundial, né, quando teve a sua primeira conversão, e ele se ofereceu. E Deus se apresentou para ele, começou, olha, eu aceito o seu oferecimento, só que você vai ter que lutar contra esse cara aqui. E mostrou para ele o demônio com todo o seu poder. Imagina o pobre Padre Pio, né? O Piozinho lá, né? Pio. Aí, diante daquele monstro, disse, eu vou lutar contra ele. Mas Deus disse para ele, não se preocupe, eu vou lutar em você e você vai vencê-lo. Olha que coisa mais extraordinária.
Você vai vencer, porque eu vou lutar em você. Meus queridos, minhas queridas, na vida ascética nós não estamos sozinhos de jeito nenhum. É o Espírito Santo que já mora dentro de nós. Nosso organismo espiritual, que ainda que é pequeno, ele vai se desenvolvendo. As graças atuais, as graças habituais, a graça santificante, Nossa Senhora, que é a mediadora de todas as graças e é nossa mãe. O nosso anjo da guarda, que está do nosso lado, nunca nos vai abandonar e nos vai acompanhar até a eternidade. Os santos que nós quisermos invocarmos, o corpo místico de Cristo, do qual nós fazemos parte. Olha quantas ajudas nós temos. Então, essa luta vai ser uma luta boa. Vai ser uma luta boa. Isso daí vai ser pancadaria boa. Vale a pena. Então, essas duas asas nós vamos estar exercitando na nossa vida ascética. A asa positiva, que são os exercícios do espírito, a oração, os sacramentos. E a parte negativa, que é a parte de purificação, as lutas que nós vamos ter, sobretudo contra o pecado, mas também contra o mundo, o demônio e a carne. Tudo isso acontece na via purgativa, ou a caridade incipiente, ou etapa ascética, ou primeiras, segundas e terceiras moradas. Tá fácil? Subida da montanha. Vamos lá. Tá. Segunda via, a via iluminativa. Aqui, então, nós entramos nas etapas místicas. Só aqui, a via iluminativa também é chamada de caridade proficiente, quer dizer, caridade em caminho. Caridade em caminho. Quer dizer, a nossa capacidade de amar já é muito mais semelhante à capacidade de Deus do que era quando nós começamos a nossa vida espiritual. Nós podemos resumir a via iluminativa com uma frase, né? Quando a pessoa se decidiu a empreender uma vida espiritual. Não, peraí, padre. Quer dizer que tudo que eu fiz até agora, no fundo, ainda não estou decidido? Pois não. Porque você avança e retrocede. Uma das coisas ruins das primeiras, segundas e terceiras etapas é esse vai e volta. Você vai, parece que agora sim, aí vem, pá, pancadão. Você tropeça, cai de cara, despenca. Ai, meu Deus, ok, vamos lá, levanta, se sacode, aí, coitado do cotovelo, não sei o que tal, vamos lá de novo. E aí vai. Então, a via purgativa, ela tem muito disso. Né? Já na via iluminativa, você é muito, muito, muito mais constante. Muito mais estável. A sua decisão é muito mais sólida. E é quando Deus toma conta da sua vida. Esse tomar conta da sua vida não é 100% do tempo. São em certos momentos que se dão essas manifestações da vida mística. Então, é quando nós realmente nos lançamos nos braços do amado, dizendo, o meu amado é para mim e eu sou para o meu amado. A minha vida não tem mais nenhum objetivo. Os objetivos que vão vir vão ser consequências dessa minha entrega. Que pode ser a minha família, pode ser o meu apostolado, pode ser a minha vida profissional. Deus dirá. Mas eu estou completamente entregue a Ele, independente da minha vocação. Isso pode se dar, seja na vida consagrada, seja na vida matrimonial. Terceira via, a via unitiva ou a caridade perfeita. Né? Já com esse nome, a gente já fica assim com o coração pleno, né? Caridade perfeita. Nossa, meu Deus, que coisa mais extraordinária. Pois é quando a oração passa a ser a essência da pessoa.
passa a ser a essência. Por quê? Porque a pessoa de sexta e sétima morada, ela já está completamente imersa em Deus. Completamente imersa em Deus. A sua vida é em Deus e para Deus. E Deus pode atuar completamente através dela. Completamente através. É aí que a gente entende por que os santos são os que mudam o mundo. Porque o santo é aquele que permite que Deus atue através dele. E a atuação de Deus, convenhamos, é um pouco melhor do que a nossa. Um pouco? É muito melhor. É absolutamente melhor do que a nossa. O que nós podemos fazer que Deus não pode fazer melhor? Muito melhor. 1000 vezes melhor. Mais rápido, mais bem feito e mais perfeito. Pois é. Então, o santo é isso. Santo de sexta, sétima morada, ele é tão transparente que a graça de Deus passa por ele e chega ao mundo e transforma o mundo. E faz os milagres que Deus quer realizar no mundo. Esse é o nosso grande sonho, finalmente chegar nas sextas e nas sétimas moradas. Essa foi uma visão muito rápida para que nós tenhamos essa noção do horizonte que Deus quer nos colocar. Depois, a partir da página 20, nós vamos colocar alguns santos contemporâneos, alguns canonizados, outros não, mas que estão a caminho, para que nos deem esperanças. Eu acho que a gente precisa também, é muito bom a gente ler ou ver filmes de histórias de santos, aqueles grandes santos, mas às vezes a gente se desanima, dizendo, não, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou chegar. Então, vamos conhecer a história dos pequenos santos também. Os santos mais simples, os santos que tiveram caminhadas que talvez foram mais curtas ou foram mais precisas, né? Ou foram um caminho que talvez é muito mais próximo, muito mais familiar ao nosso caminho, aquilo que nós conhecemos. Então, eu coloquei aqui para vocês Chiara Badano, Chiara Lucci, é uma italiana de Sassuolo, na Itália. Ela morreu em 1990, então, pois é muito atual. Ela era do movimento dos Focolari. Depois, Carlos Acutis, né, que vocês já conhecem bastante, também, 2006 ele morreu. Né? Depois eu coloquei uma francesinha, Audrey Stevenson. Ela morreu com 8 aninhos. Mas é uma santa essa menina. O livro dela é impressionante. Ela não é beata nem serva de Deus, mas eu tenho certeza que se fazem o processo dela, ela vai ser canonizada. Depois um carioca, isso sim dá muita esperança. Olha, se um carioca pode ser santo, qualquer um pode ser santo. Se um carioca pode ser santo, qualquer um pode ser santo. Guido Schaefer, carioca, surfista, morador da zona sul do Rio de Janeiro, Ipanema. Pô, não pode ser. O cara é santo, pois é. Já é servo de Deus, caminho de ser beato. Pois aí está. Então, foi só algumas histórias para que vocês se entusiasmem. E depois, no próximo encontro, nós vamos começar a falar sobre a vida de oração. A vida de oração é fundamental nos caminhos de santidade. Sem o exercício da vida de oração, nós não vamos a lugar nenhum. É tão forte a necessidade da oração que Santa Teresa se atreveu a dizer que, segundo é a sua oração, assim é a tua santidade. Se conforme for a tua oração, assim será também a tua santidade. Ah, mas a santidade não é a caridade? É. Mas ninguém vive a caridade se não tem conexão com Deus. E onde se dá conexão com Deus? Pois na oração. A oração que depois se manifesta de muitas formas, como nós vamos
ver e falar, e também ver quais são os horizontes, né, da vida de oração. Mas isso nós vamos deixar para o próximo encontro. Muito bem, dúvidas, comentários? Eu tenho uma pergunta, padre. Eu fiquei batendo a cabeça aqui. Sobre a via ascética e a vida mística. Essas duas vias, né? Elas são vividas em tempos diferentes, completamente diferentes um do outro. Então, por exemplo, não tem como viver a vida ascética e a vida mística ao mesmo tempo, ou ela é separada, né? Não sei se eu tenho algum exemplo de algum santo em questão a isso. Enfim, essa é a minha dúvida. Muito boa pergunta. Nós tratamos como duas etapas, mas elas acabam sendo englobadas uma na outra, só que de maneiras diferentes. Quando a gente fala de vida ascética, quer dizer que a mística ainda não chegou, ou seja, nós não tivemos nenhuma experiência mística. Então, nós estamos muito mais na luta. Muitas vezes, nessa etapa ascética, Deus nos dá consolos, que são experiências que satisfazem o nosso coração. Bons sentimentos, alegria, vontade de estar com a Eucaristia, dor pelos nossos pecados, sentimentos de gratidão, mas isso ainda não é a experiência mística. Estou só na etapa ascética. O que acontece quando a pessoa entra na etapa mística? Aumenta a vontade dela sofrer. Olha que coisa contraditória. Não é que param os sofrimentos. Ao contrário, os sofrimentos aumentam. Só que a pessoa, ela deseja sofrer. Ela ama o sofrimento como Jesus amou a sua cruz. Porque a experiência que ela fez de como o sofrimento a aproxima de Deus é tão forte que ela passa a desejar. Assim como você deseja Nutella e sorvete de chocolate, essas pessoas que estão na etapa mística desejam o sofrimento. Ah, padre, ninguém pode desejar o sofrimento. Deseja. Eu não sei por experiência, porque eu ainda não entrei na etapa mística. Espero algum dia poder chegar lá. Mas pelo que eu tenho lido das pessoas que chegaram aí, assim, como que elas não podem mais viver sem o sofrimento. E justamente esse sofrimento vai levando a crescer na santidade, a avançar nas etapas. Mas já não é um sofrimento que ela não quer, é um sofrimento que ela quer. Olha que coisa mais louca. É o contrário do mundo, galera. É o oposto do que o mundo nos ensina. A gente passa a vida inteira fugindo do sofrimento. Apenas com essa dorzinha de cabeça, aspirina, vou no médico, não sei o que e tal. Eu não posso sofrer. Começo a sofrer um pouco, vou no cinema, pinto o cabelo, faço uma viagem, mudo de emprego. Mas eu não quero sofrer. Mas o sofrimento é o caminho da santidade. A diferença é que na etapa ascética, o sofrimento é muito duro. E nós não conseguimos gostar dele. É muito difícil. Mas na etapa mística, não. As coisas mudam. As pessoas amam o sofrimento. Estava vendo, por exemplo, a vida de Santo Antônio. Não Antônio, o que foi discípulo de São Francisco, né? Mas o Santo Antão, o primeiro monge, que é Antônio, é a mesma pessoa. Meu Deus, como esse homem sofreu! Que sofrimento! A sua vida é um sofrimento do início ao fim. Você imagina uma pessoa que morou dentro de um sepulcro 20 anos, sem sair? Ele não saiu! Ele estava lá dentro. As pessoas levavam alimento para ele não saía por 20 anos. Socorro. Ou as almas vítimas, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler ou escutar alguma das histórias das almas vítimas. Ali tem umas descrições de sofrimento que 1/100 daquilo já tinha morrido. E ela pede mais. Ela desfruta porque aquilo é o canal da união com ele. Não é sadomasoquismo. Não é.
é percepção de que ao se purificar, porque o sofrimento purifica, você se transforma em uma pessoa mais transparente e então você desfruta mais de Deus. Olha que loucura. Você desfruta mais de Deus com o sofrimento, não porque você gosta de sofrer. Você gosta de Deus. E o sofrimento te purifica e você desfruta mais da presença de Deus. Porque você se torna mais transparente, você tira cada vez mais os obstáculos que te separam de Deus. Então, fazendo um resumo, Gabriel, sim, a etapa ascética é só ascética, mas a etapa mística também é ascética, só que a pessoa já nem presta atenção nessa parte, porque é tal a alegria no sofrimento que para ela já o sofrimento, ela deseja sofrer, porque é parte do seu crescimento. Mas nós vamos aprofundar isso mais adiante. Beleza? Muito obrigado, Padre. Um prazer. Maravilha, galera. Então eu vou mandar para vocês as próximas 15 páginas. Fica de tarefa a leitura até a página 22. Caso vocês consigam, avancem, porque então, quando eu falar sobre esse tema no próximo encontro, né, que vai ser a oração, vocês já vão ter lido, é mais fácil, né? E tratem de memorizar as coisas que vocês não memorizaram. Então, voltem lá atrás, organismo sobrenatural, organismo espiritual, vida espiritual, definição do que é a vida espiritual, né? O que é o corpo místico de Cristo, o que é a oração. Dominem esses temas, que seja para vocês já como pão comido, que seja algo que esteja no cotidiano, inclusive na sua linguagem, que você possa falar sobre isso com as pessoas. E isso, inclusive, ajuda. Você chega e puxa a conversa, né? Chega lá na aula, você já ouviu falar de organismo sobrenatural? Imagina a Maria Clara lá, o professor está explicando como funciona o estômago. Disse, é parte do organismo. Diz, professor, o senhor já ouviu falar de organismo sobrenatural? Olha, tem que ter alguém filmando, porque a cara do professor deve ser a coisa mais engraçada do mundo. Organismo sobrenatural, minha filha, você andou fumando? Não, professor, é verdade. É algo real, olha, ele é composto da graça santificante, das virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Ele vai ficar assim, marcado ocupado, né? Aí você começa a explicar e tal. Talvez não vai ser na aula, né? Mas pode ser uma conversa com seus pais, com seus amigos, amigas. Por que não? Eu acho que conforme vocês vão falando, vocês mesmos vão semeando no coração de outras pessoas o desejo de santidade, que talvez ela não tem porque ninguém falou para ela. Talvez ela não queira ser santa porque ninguém semeou no coração dela o desejo de ser santa, ninguém mostrou para ela a beleza da santidade. Então ela procura a beleza de outros modelos, né? Beleza física, beleza intelectual, beleza de poder, beleza de empoderamento e todas as coisas que estão de moda no mundo de hoje, né? Então, voltem sobre esses temas, deem uma olhadinha e pratiquem. Na prática, vocês vão ver que isso vai ficando e é muito importante vocês dominarem esses conceitos, porque, repito, se você não os domina, você os esquece. Se você os esquece, você não deseja. E se você não deseja, daqui a pouco você já não está mais buscando a vida sobrenatural, não está mais buscando a santidade. Você já voltou a ser uma pessoa deste mundo, porque o mundo ele é muito invasivo, ele te ataca por todos os lados, e ele é muito esperto. Muitas vezes ele não bate de frente, ele vai pelo lado que ele sabe que você gosta. Esse é o demônio. Ele já entendeu os seus gostos, é mais ou menos como o algoritmo do Instagram, ele já entendeu os seus gostos e vai te mostrar o que você gosta. Então, voltem sobre isso para desejar e peçam isso nas suas orações, né? E de quebra, peçam por mim também. Assim eu saio beneficiado. Vocês também estão sempre super presentes na minha oração. Tá bom? Mais algum comentário, pergunta?
Podemos concluir? Vou dar a bênção para vocês, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, queremos pedir a sua bênção sobre esses jovens e sobre todas as pessoas que queiram fazer esse curso de formação sobre a vida espiritual, para que eles desejem caminhar pelo caminho da santidade, o caminho que o Senhor abriu. Que através dessa bênção o Senhor ative neles o desejo de entrar pela porta estreita, de subir pelo caminho atrás do Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E tenham a coragem, o valor de seguir o Senhor carregando as suas próprias cruzes. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, descenda sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!